é isso aí. Eu tô ajeitando aqui um pré-teste que eu vou jogar para vocês hoje no portal. Se preparem. É, professor, rapidinho, mas assim, já assistiu aquele filme lá, Família do Futuro? Família do Futuro? Não, Não, né? não. Aí eu tenho um personagem que tá igualzinho o senhor. Mas é filme novo ou filme velho? Não, muito antigo. Nunca ouvi falar, não. A Família do Futuro, não sei não. Bom, pessoal, hoje provavelmente é a nossa última aula online dessa avaliação, porque semana que vem não tem, né? Então, a gente vai tentar avançar o máximo aqui no conteúdo. E se ficar faltando alguma coisa ou for preciso uma revisão, aí eu vou trazer uma aula gravada para vocês na semana que vem. Semana que vem não tem aula online, mas tem alimentação no portal, normal. Então, eu com certeza vai ter aula gravada minha para a gente poder encerrar esse conteúdo. Eu vou só ajeitar a frequência aqui de vocês. A gente tem aí presente o Marcos Renato, a Joandra, a Stephanie, a Isabela. Oi, Isabela, tudo bem? Você não fala nada. Oi. A voz é de sono. A Tô com Raíssa. sono não, só não quero falar. Né? Ah, tá. A Raíssa. Oi, Raíssa, tudo bem? Oi. E Tu, aí? tu entregou o trabalho, Raíssa? Que trabalho. Que trabalho? O trabalho que já faz uns 10 dias que eu passei, coloquei no portal. Interessante. O senhor viu o meu também? Viu? Acho que o senhor viu. Não responde nada, não fala nada. Eu acho que eu vi, é porque era muita mensagem chegando, Uhum. mas eu não Mas tá lancei. lá. Ainda não corrigi, mas tá lá. É isso que Era pra importa. enviar pelo WhatsApp? Só para quem perdeu o Eu não prazo. tava, eu não tava conseguindo enviar pelo aplicativo. Eu enviei pelo Aí eu tive que aplicativo, que é o instalar das de novo páginas, né? pra coisar. Quem perdeu o prazo, eu tava quebrando esse galho essa semana recebendo ainda, né? Mas a Joanda já enviou, né, Joana? Já pelo aplicativo. Ok. E só completando a Cindy aqui também. Que trabalho é esse? Que trabalho é esse, professor? Que trabalho. Manuel que chegou aí? Aham, que trabalho é esse já? Aquele que tu me entregou no WhatsApp. Ah, tá, tranquilo. Pensei que era outro. Não, vai ter outro hoje. Vou jogar no portal daqui a Beleza, pouco para vocês. já é. Vai ser um simulado, tá? Só antecipando aqui para vocês. Ah, homem, não inventa. São 5 questõezinhas só. Tem algumas de marcar e a maioria é de responder mesmo. Discursivo. Mas vai pôr no plural, no portal ou vai passar aqui mesmo? É no plural. Vai ter que responder por lá. Mas eu vou botar um prazo até a semana que vem para vocês responderem. Enfim, vamos lá então, pessoal. A gente parou na página 64. O Ramon chegou aí. Deixa eu colocar logo o nome dele aqui. Não esqueça. A gente parou na página 64 e a gente estava falando sobre a Revolução Pernambucana. Né? Pernambuco sempre foi um foco revolucionário. Foram várias as revoluções que aconteceram ao longo da história do Brasil, desde o Brasil colônia. E apesar de não ter sido bem sucedida, foi uma tentativa de se emancipar,
né, até mesmo anos antes da independência do Brasil, Pernambuco e algumas províncias próximas ameaçaram até mesmo romper com Portugal e pô, o estilo aqui é moicano agora, tá ligado? Romper com Portugal e criar um novo país. E vamos lá, a Revolução do Porto, a gente vai falar um pouquinho também. E Stephanie, lê um pedacinho aqui pra gente dessa Revolução do Porto para eu poder explicar para vocês melhor. Tá bom. Ao mesmo tempo que o cenário brasileiro era profundamente alterado por Dom João, em Portugal grande parte da população manifestava descontentamento com a conjuntura interna. Após a expulsão dos franceses, os portugueses passaram a ser administrados por um governo regencial, opressor e submisso às orientações de Lord Beresford, militar inglês com grande influência política. Pode continuar. A insatisfação da sociedade portuguesa era patente. Os negociantes lusitanos tiveram seus negócios atingidos pelas mudanças introduzidas por Dom João nas relações entre Portugal e o Brasil. Essas mudanças colocaram o Brasil na área de influência inglesa e causaram grandes prejuízos aos comerciantes portugueses, que perderam os privilégios com a abertura dos portos brasileiros e com o Tratado de Comércio e Navegação. Em agosto de 1820, sob a influência do liberalismo, a burguesia lusitana iniciou uma revolução na cidade do Porto, conhecida como Revolução Liberal do Porto, exigindo a elaboração de uma Constituição, a recuperação da economia portuguesa, o regresso imediato de Dom João VI à Europa e o retorno do Brasil à condição de colônia. O Brasil ainda representava muito para os negócios da burguesia lusitana, que pretendia a volta dos lucros proporcionados pelo controle das exportações e importações de artigos manufaturados pelo mercado brasileiro. Tá, beleza. Obviamente. Obrigado. Olha, esse é um dos pontos que vai mudar a situação do Brasil. O Brasil estava sendo administrado pela família real portuguesa. Nesse momento aqui, 1820, a Dona Maria, que era a rainha quando a família chegou, apesar, eu acho que eu já contei essa história para vocês, ela tinha problemas mentais, por isso que ela era chamada de Dona Maria a Louca, né? E isso fazia com que o filho dela, o Dom João VI, fosse o príncipe regente. Ele governasse, apesar de ainda não ser rei, mas ele que realmente governava de fato. Com a morte dela, eu não me recordo agora o ano, se foi em 1813, 1817, por aí. Com a morte dela, ele então se tornou o rei de Portugal e do Brasil, já que a coroa ela era unificada naquele momento, era apenas uma coroa, um trono para Portugal e para o Brasil. O problema é que, em 1815, o Napoleão é derrotado e isso faz com que Portugal consiga ter bastante autonomia, atingiu uma certa independência, mas Portugal estava sem rei. O rei já estava desde 1808. Que isso? Já estava desde 1808 morando no Brasil. Então, na cidade do Porto, né, que o nome está dizendo, é uma cidade portuária, tem uma foto até ali, bastante atual, do Porto. Lá estourou uma revolução exigindo a volta da família real, exigindo a volta de Dom João, já que Portugal perdia muito sem a presença da família real, perdia investimento, os negócios não iam bem. Então o Dom João vai ser convocado, né, praticamente assim, foi exigida o retorno dele para Portugal. É claro que ele não queria isso, já que ele gostava muito do Brasil, ele não queria sair do Rio de Janeiro, mas ele ficou numa situação em que ou ele voltava, ou provavelmente outra família iria assumir o trono, outra dinastia iria começar a governar Portugal. E isso não era interessante para a família de Orleans e Bragança, que era a família do Dom João, do seu filho Dom Pedro I, e por aí vai. Vamos dar um pulo aqui, não vai dar tempo da gente responder essas questões, infelizmente,
mas a gente dá um pulo aqui para a página 67, a página 67, aonde a Isabela vai ler para a gente um pouquinho da regência. E daqui a pouco é a Raíssa, que ela está escrevendo muito no chat, né? Ela está muito afim de participar, então ela vai ler depois também. Mas agora, Isabela, regência de Dom Pedro, por favor, página 67. Tá bom. Peraí. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, alto e claro. Em 26 de abril de 1821, Dom Pedro VI partiu do João, Brasil para Portugal. É João. Deixando como regente seu filho Dom Pedro. O retorno da corte portuguesa representou, ao mesmo tempo, uma vitória da burguesia revolucionária da metrópole e da ala mais progressista da elite econômica e política do Brasil. Sobre as forças recolonizadoras de Portugal e os segmentos mais moderados da colônia, pairava a ameaça dos grupos mais radicais, que pretendiam romper os laços coloniais e impor ao país uma república. No mesmo mês, as cortes portuguesas, que contavam com 205 deputados, dos quais apenas 75 eram brasileiros, decidiram que os governadores das províncias coloniais novamente ficariam submetidos ao governo de Portugal, e não ao príncipe regente, Dom Pedro. Enquanto outras medidas recolonizadoras eram adotadas em Portugal, manifestações pela independência ocorriam nos principais centros urbanos brasileiros. O regente passou a ser apoiado pelos brasileiros mais moderados, sob a liderança de José Bonifácio de Andrade e Silva, e que pretendiam ser Dom Pedro o único capaz de promover a separação de Portugal sem traumas. Para as elites, isso significava fazer a independência sem alterar a ordem socioeconômica, principalmente a escravidão e a unidade territorial. tá, ok. A Joandra vai ser a próxima a ler, ela tá muito dramática Não, não aí. quero mais, tô chateada, não quero, não quero. Ei, sem drama, sem drama. Bom, vamos lá. Com a ida de Dom João VI em 1821, restou ao seu filho mais velho ficar no governo provisório, no governo regencial, ou seja, apenas administrando temporariamente, na ausência do rei, o trono brasileiro, enquanto seu pai ia tentar resolver esse problema que estava ocorrendo lá em Portugal. Foi o momento em que algumas forças, né, políticas começaram a agir em Dom Pedro I para que ele se tornasse o agente que finalmente conseguisse libertar o Brasil. O Brasil já era bastante desenvolvido, já fazia ali 13 anos que a família real estava estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. O Brasil já não era mais uma colônia com poucas vilas, era um reino bastante desenvolvido, com várias cidades, né, bem grandes e desenvolvidas. Então, já estava se desenhando um processo aonde o Dom Pedro I poderia aproveitar aquele momento em que ele estava no governo, em que ele estava administrando o trono brasileiro, para finalmente conseguir conseguir instaurar, vamos dizer assim, um governo independente, para que a coroa, o trono brasileiro, se desligasse da coroa portuguesa e o Brasil se tornasse um reino separado, um reino autônomo, que seria muito mais interessante para o Brasil, porque eles iam deixar de pagar tributos para Portugal. Esse era o ponto que mais interessava para muitos brasileiros, não ter mais que pagar tributo para a coroa portuguesa, e assim o Brasil ter um governo próprio. Além disso, algumas medidas estavam sendo tomadas lá em Portugal para que o Brasil voltasse a ser colônia, para que acabasse o status de reino. E isso não era nada interessante para o Brasil. Os brasileiros precisavam afastar essa ameaça de uma recolonização. Por isso mesmo, vão começar a encher a bola do Dom Pedro I para que ele percebesse que ele era o único cara que tinha condições naquele momento de enfrentar Portugal e finalmente romper totalmente com a coroa portuguesa. Lembrando que o Dom Pedro I
era português, era nascido lá em Lisboa, mas veio ainda criança para o Brasil, né? Veio, não me recordo agora a idade, mas ele era garoto ainda. Então ele tinha vínculos muito fortes com o Brasil. O caminho da independência. Joandra, lê lá pra gente, por favor. Página 67 ainda. Tá, só porque eu quero. Quando Dom João VI decidiu pela volta a Lisboa e por deixar no Brasil seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente, tinha como objetivo criar no Brasil uma autoridade central a controlar as demais províncias. Ao mesmo tempo, elegiam-se pela primeira vez no Brasil deputados para compor os membros das Cortes de Lisboa. A intenção era manter o Brasil como Reino Unido a Portugal e evitar a emancipação. Em contrapartida, em Portugal, as Cortes de Lisboa tenderam a tratar cada província do Brasil individualmente, com o objetivo de diminuir o poder centralizador que o príncipe regente Dom Pedro tentava impor. Continuar? Dom João VI levou para Portugal todas as reservas dos cofres reais existentes no Brasil, o que enfraqueceu financeiramente a administração de Dom Pedro. Somado a isso, ocorreu um desgaste político entre o governo central e as províncias brasileiras, ocasionado pelo fato de as cortes determinarem que as províncias prestariam contas políticas e financeiras diretamente a Portugal, e não ao príncipe regente Dom Pedro. Mais um pedaço lá, por favor. Nesse. É que eu também tão bem. Nesse Eu ínterim, não vou saber falar essa palavra. Íntere, começaram as intensas pressões para que o príncipe regente Dom Pedro retornasse a Portugal. Após receber uma representação de mais de 8.000 assinaturas de pessoas do Rio de Janeiro solicitando que ficasse no Brasil, no dia 9 de janeiro de 1822, conhecido como Dia do Fico, Dom Pedro informou a população reunida no Largo do Paço que pretendia se manter no Brasil e desobedecer às ordens de Lisboa. Ainda era sua intenção e dos seus conselheiros manter o projeto original do Brasil como Reino Unido a Portugal. Mas os acontecimentos fizeram-nos tomar outro rumo. tá, vou explicar esse pedaço aí. A Joandra, acho que ela andou treinando, né? Essa quarentena toda, ela lendo lá na frente Olha, do assim, espelho. eu paro, eu leio muito bem, tá? Eu só fico nervosa. Ela ficou lendo lá na frente do espelho, treinando para esse momento. Olha, parabéns, legal. O Dom Pedro I, ele começou a alimentar realmente esperanças de que ele poderia ser mais do que apenas um príncipe regente. Já em janeiro de 1822, no dia 9 de janeiro, mais precisamente, ele já vai enfrentar, vamos dizer assim, o seu pai, apesar deles estarem distantes, né? Ele vai meio que desobedecer, já que as ordens eram para que ele retornasse para Portugal, e ele não vai retornar. Boa parte da população brasileira, inclusive, apoiou a decisão de Dom Pedro I de ficar, porque não que eles gostassem, achassem ele um ótimo príncipe regente. Ai, tô com fome. Tá com fome? É? Dá um oi aqui pro pessoal. Aqui. Oi, gente. Já fiz 6 anos já. Ele já tem 6 anos já. Sim. Oi, pai, tô com fome. Deixa eu acabar aqui que eu vou te dar uma merenda, tá? Não, deixa que eu pego. Vai. Já sou grande, né, pai? Já é grande. Tem hora que aparece a Aurora, só que ela tá dormindo agora. E tem hora que aparece o Lorenzo, né? Mas é assim, é home office. É assim mesmo. Muito engraçada, Raíssa. Realmente. Cuidado pra ser nossa não te contratar, assim, de repente. Vamos lá. E aí ficou marcado esse 9 de janeiro. Ficou marcado esse 9 de janeiro aí como o dia do fico, porque ele falou que ele não iria retornar para Portugal. Ele iria ficar. O clima ia se manter tenso ainda
entre Portugal e Brasil até setembro, quando vai acontecer, finalmente no dia 7 de setembro, o rompimento definitivo. A Joana vai ler para a gente mais essa parte aí para poder explicar sobre finalmente a independência do Brasil. Pode continuar. Dom Pedro escolheu um novo ministério liderado por José Bonifácio de Andrade e Silva, nascido no Brasil, mas educado na Universidade de Coimbra, que havia ocupado cargos no governo português, em Lisboa. As investidas cada vez mais ousadas das cortes de Lisboa em tentar fazê-lo retornar resultaram no projeto de independência, articulado e exposto pela primeira vez em um artigo de Joaquim Gonçalves Leto, no jornal Reverbero, tá certo? Constitucional Fluminense, em 30 de abril. Em 3 de junho, Dom Pedro convocou as eleições provinciais para compor uma Assembleia Constituinte para o Brasil, demonstrando que estava disposto a enfrentar Lisboa. Continuar? Uma medida, especialmente, marcou o rompimento definitivo de Dom Pedro com Portugal, o decreto assinado em 1º de agosto, que considerou inimigas todas as tropas enviadas de Lisboa sem o seu consentimento. Nesse momento, tanto José Bonifácio quanto Gonçalves Ledo já consideravam consumado a separação de Brasil e Portugal. Ao mesmo tempo, interessava aos articuladores da independência um fortalecimento do poder do Rio de Janeiro, de modo que o Brasil não se fragmentasse. Conduziram muito bem o processo e, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, representando a vitória dos moderados. O Brasil tornava-se a única colônia independente da América a ter um governo monárquico e o imperador Dom Pedro I, mantendo a unidade territorial e a escravidão. O Brasil finalmente se torna oficialmente independente de Portugal no dia 7 de setembro de 1822, num episódio que não foi tão glamouroso, tão esplendoroso como pareceu no quadro, né, em vários quadros. A gente tem aqui na página 68 o quadro do François René Moreau, e tem outros quadros também, como do Pedro Américo, que mostram sempre uma imagem muito heróica de um Dom Pedro bem vestido, com roupas militares. E eu acredito que vocês assistiram o vídeo que eu coloquei no YouTube, não foi? Quem assistiu aí o vídeo dessa semana? Hein, Joandro? Hein, Isabela? Vocês assistiram o vídeo que eu coloquei, né? Alô, agora sumiu todo mundo, caiu a internet. Hein, Manuel? Tá com o celular agora, que eu tô sabendo. Qual foi? Assistiu o vídeo dessa semana já que eu alimentei no portal, né? Não, dessa semana não. Hein, Raíssa? O quê? Assistiu o vídeo? É que tá barulho aqui. Agora cai a internet, né? Acontece de tudo. Não, fala aí, Diego, então pra te confirmar. Tá fazendo barulho, vagabundo. Stephanie, não me decepciona. Oi. Tu assistiu o vídeo que eu botei essa semana no portal, né? Qual dos vídeos sobre do Geek, do Nerdologia? Sobre a independência do Brasil. Sim. Aham. Que bom. Pelo menos, calma. Pelo menos alguém para salvar a pátria. Porque a Joandra ficou calada aí também, né? Fez a pêssega, né? Mas beleza, tá ok. Eu assisti, olha lá no plural. Eu vou olhar, eu vou ver quem é que visualizou essa parada. Beleza. E aí o Brasil finalmente
consegue se separar de Portugal. Já estava amadurecendo a ideia, mas finalmente no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil consegue romper completamente e passa a ter um governo autônomo lá na página 70. E aí, deixa eu ver quanto é que falta para a gente encerrar. Uma página, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Isso aqui eu vou encerrar em uma videoaula que eu vou colocar segunda-feira. A gente já conclui esse capítulo e o livro todo. E aí a gente vai ficar faltando só trabalhar uma revisão para a prova de vocês. Tá bom? Alguma dúvida aí sobre o que a gente falou até agora? Tudo certo? Tá suave. Que tatuagem? Eu não fiz ainda a tatuagem. Tá suave. Não, eu tô falando da Raíssa. A Raíssa no Ah, chat. tá. Ah, eu tinha escutado que tu tinha feito, que tu tinha mostrado.